Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar para vocês o motivo da queda de quase 10% em OUJP11. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, aqui na segunda-feira, dia 8 de junho, aqui estamos vendo o JP11 dando uma bela de uma derretida, né, caindo 9,49%. Chegou a cair aqui na casa do 10%, aqui nessa segunda-feira. Então, derretendo bastante, recuando que de R$ 88 chegou a bater no dia 29 de maio, uma queda acumulada já de 13%. E isso daqui, porque olha que o fundo tem tido aqui um excelente desempenho aqui na questão de rendimento, né? Falando aqui de pagou 1,50 aqui no mês de maio, rendido de 1,70% ao mês no preço fechamento e já está 1,95. Então, aqui é um fundo que realmente conseguiu repassar a inflação para um rendimento. Mas, enfim, aqui vou começar. Não, antes aqui também preciso falar com vocês que é o seguinte: aqui o fundo ele também teve um resultado muito forte aqui no mês de abril e eles se conteram, né? Pagaram aqui apenas 1,20. E olha, tá aqui com resultado, uma reserva de 1,55 por cota aqui no final de abril. Então, aqui o JP11 é um forte candidato a ter um rendimento extra agora no final do semestre, aqui no mês de junho. A não ser que eles já tenham distribuído muita reserva aqui no mês de maio. Apesar de que, se eles tiverem aqui um resultado de 1,51 em abril, eles também têm condições de entregar um resultado por volta dessa faixa aqui no mês de maio, né? Porque abril pegou a inflação de 0,70 de fevereiro, enquanto para maio pegou a inflação de março, que foi 0,88, então uma inflação ainda mais elevada. Então, não se assuste se vier um rendimento de mesma magnitude ou até mais elevado aqui no mês de junho. Mas enfim, vamos aqui agora para o motivo da queda que o fundo vem apresentando, que é a possibilidade de incorporação por dois fundos. É que o fato relevante saiu no dia 1º de junho, né? Na noite do dia 1º de junho, foi na segunda-feira passada. Então, aqui é o seguinte: aqui estão falando do fundo ser incorporado por dois fundos. E que eu penso o seguinte: já é complexo você ter uma incorporação por um único fundo. Imagino o saco que deve ser ter um fundo incorporado por dois fundos. Para ser bem sério para vocês, eu nunca passei por um processo de incorporação de fundos na minha carteira, porque eu já vi aqui, aprendi com o erro dos outros, né? Que foi até o final. Erro não, né? Pela decisão dos outros. Esse processo de incorporação é um saco. Você mandar preço médio, lidar com amortização, preço médio do fundo depois, você ficar sem as cotas negociadas. Um saco imenso, tá? Isso que a gente fala do fundo ser incorporado por apenas um outro fundo. E que com dois fundos, então, nossa, que a dor de cabeça em dobro, né? Calcular preço médio duas vezes, enviar preço médio. Então, olha, para ser bem sincero, se eu tivesse cotas aqui de OJP, eu também faria o mesmo que o mercado fez aqui, tá? Assim que tivesse a divulgação do fato relevante, eu teria vendido apenas pelo fato de querer ficar de fora dessa dor de cabeça da incorporação. Mas enfim, aqui agora eu vou começar a falar um pouco para vocês minha opinião sobre os dois fundos incorporadores. Então, um dos fundos que vai realizar a incorporação é o JPPA11. Olha, esse fundo eu não acompanho de perto, mas eu vejo aqui bons relatos sobre o ativo, tá? É, aqui tem os pessoal até pede para eu não falar do fundo no meu canal para não pra ele continuar sendo aqui um fundo meio esquecido pelo mercado, ser negociado com bastante desconto. Mas o pessoal que tem aqui JPPA11 acredito que esteja satisfeito com o desempenho do fundo, tá? Então, aqui é um fundo que parece até mesmo ter a mesma gestão, né? Não conheço aqui direito.
que é esse? Que parece que é da JPP Capital, esse aqui é da Fator e da JPP. Da JPP. Aqui tem uma questão societária, não sei, a Fator andou comprando aqui algumas participações. Enfim, aqui também parece já ser tudo aqui do mesmo dono, agora estão querendo fazer apenas uma fusão. Enfim, se tivesse aqui uma incorporação por JPPA11, seria aqui o melhor dos cenários, tá? Seria menos mal e se tivesse isso aqui acontecendo, ok? No entanto, temos um segundo fundo incorporador, que é esse tal de FTRR11, um fundo que nem sequer saiu ao mercado ainda, né? Parece que tem apenas alguns documentos aqui de oferta pública, provavelmente para fazer a aquisição é, dos ativos de OUJP, de 400 milhões de reais. Deve ter mais coisa envolvida aqui, tá? Você deve estar pensando em fazer mais algumas incorporações também. E aqui é que está o grande problema. Esse daqui é um fundo que tem a gestão do Banco Fator, que é a mesma gestora de VRTA11 e VRTM11. Aqui, ó, o Fator Veritar. Aqui o gestor, essa Fator, que é o seguinte, o mercado não vê com bons olhos a Fator não, tá? Essa aqui foi, eles tentaram fazer a incorporação de OUJP11 e mandar para VRTM11, que é o hedge fund da Fator. E aqui o mercado ele tem um trauma com esse hedge fund da Fator, porque muitos cotistas dos fundos aqui de outros fundos da Ouro Invest, o OUFF11 e Ouro11, eu vi muitos relatos que eles foram prejudicados quando os dois fundos foram incorporados em VRTM11. Então, provavelmente muitos investidores já cientes é, desse histórico aqui da Fator nas incorporações, já pode estar aqui meio que pulando fora, antevendo aqui uma possibilidade da Fator fazer algo que prejudique os cotistas atuais de OUJP11. Com prejudicar, aqui eu me refiro no fatores de proporção ou então PDD antes de avaliações na cota patrimonial antes de fazer a fusão dos fundos, algo que o JP11 tem margem para acontecer, tá? Porque aqui no JP realmente temos alguns ativos que foram reestruturados, mas que abrem margem sim para ter alguma provisão em algum dos créditos. Vou comentar aqui com vocês daqui a pouco. Mas enfim, aqui lembro vocês que a Fator tem essa questão do episódio no passado de ter ferrado com os cotistas da Ouro Invest, do Ouro 11 e do FOF deles, ou o FF. Além disso, eu também não gosto da gestora Fator, tá? Aqui a gente tem casos de ancoragens, muitas ancoragens aqui somente no VRTA, VRTM também, tá? Tem aqui também eles têm comprado aqui um ativo da Gafisa, aqui o projeto, qual é o nome do projeto? Projeto Epitácio. Isso aqui é para financiamento de um projeto em início de obras da Gafisa. Então aqui eles fazem projeto aqui com essa incorporadora que está muito esquisita, muito governança horrível. Enfim, isso aqui já é o suficiente para mim, tá? Por lá fora. É uma gestora que faz negócio com a Gafisa, para mim é crítico isso daqui, tá? Enquanto isso, aqui a gente tem um fundo que é cheio de ancoragem, tem bastante FII dos ativos. Aqui é o JP11, a gente está falando de um fundo de papel puro sangue, né? Tem que 0,4% de exposição a FINI ou JP11. Ok, então aqui um ponto que cairia muito de qualidade aqui nessa eventual incorporação. Agora tratando um pouco aqui sobre o OUJP11.
É, aqui, ó, o JP11 nunca foi um fundo assim espetacular. Nossa, que faz, nossa, que gestão, que fundo é obrigatório ter na carteira. Não, não acho que seja um fundo maravilhoso, tá? A concentração por devedores poderia ser melhor para um ativo que tem um pouco mais de risco. Teve aqui um momento bem difícil que o fundo passou passou aqui no há um tempo atrás, onde ele teve três devedores inadimplentes ao mesmo tempo. Acho que foi a Carvalho Rosca, Coteminas e Arquiplan. No entanto, aqui os três casos a gente tem observado uma reestruturação, uma boa reestruturação. Mas que aqui tem uma possibilidade de grande recuperação do crédito. Aqui a Carvalho Hosking, ela teve aqui uma venda de um empreendimento lá no Rio de Janeiro para o BTG, uma venda bem significativa, prepararam muitas dívidas. A situação atual da Carvalho Hosking eu não tenho conhecimento, mas até onde eu sei, é, eles estavam adimplentes, tá? Carvalho Hosking com a dívida terminando aqui em 2027. CDI mais 7, né? A remuneração. Que o ativo realmente tem bem mais risco. Ah, ok. Opa, tô vendo aqui. Os dados falam que é para terminar em dezembro de 2026. Ou seja, vai que dar uma pedalada aqui, né? Mas enfim, aqui é um caso realmente exige um pouco de atenção esse Carvalho Hosking. Aqui é a Coteminas. Coteminas, o devedor ele está em recuperação judicial. No entanto, o CRI ele segue com pagamentos, pelo menos parciais. Aqui tem como garantia, são alguns recebíveis, acho que de um empreendimento de um shopping aqui, deve ser esse tal de Carajás aqui, lá no Rio Grande do Norte. Tem ali na fiduciária do imóvel, tem essa seção fiduciária dos contratos de locação. Então é um CR que pelo menos vem pagando, tá? Vem pagando alguma coisa mesmo com o devedor estando em recuperação judicial. Já esse Arquiplan é de uma incorporadora que estava mal das pernas, financiava um projeto. Esse projeto foi concluído, teve a conclusão do empreendimento, é, mas aí aqui a situação é a seguinte, aconteceu a dação de pagamento para quitar o CRI. Basicamente, aqui os credores pegaram o imóvel, o estoque deles, e agora tem que fazer um recebimento, tendo o repasse dessas unidades para fazer a quitação do CRI. Talvez aqui tenha que fazer alguma venda de unidades que estão no estoque. Como a gente está num período de Selic elevada, as vendas estão mais complicadas, além do repasse bancário também está difícil. Mas enfim, aqui pelo menos também já não tem mais risco incorporadora, né? Aqui é mais o risco de conseguir vender as unidades. Então são três casos aqui que exigem um pouco de atenção, deram problema no passado, mas que aparentam estar bem encaminhada, na onde pelo menos não teve uma judicialização do aqui das inadimplências, né? Porque quando judicializa aí já era, né? Aí é questão de anos para você conseguir ter uma recuperação do crédito. Ok. Então, aqui com relação à possibilidade de especular com o JP11 após essa queda. É complicado, tá? É complicado aqui saber o que vai ser. Essa possibilidade de um rendimento mais elevado aqui no mês de junho, né? Poder dar uma animada aqui na cotação. Mas o mercado está bem a ver essa possibilidade de incorporação por outro fundo. Então aqui seria um tiro no escuro falar qualquer coisa a respeito de especulação, comprando aqui após toda essa queda, tá? Então, infelizmente, vou ter que ficar em cima do muro. Ok, então acho que esse aqui que eu tinha para contribuir com você sobre a situação de OJP11. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.